Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E tenho aquele convite especial para vocês, ó. Vem comigo aqui. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos da capoeira. Mas para começar a nossa conversa, para o início de conversa, qual é a importância dos instrumentos para a capoeira? E você sabe quais são esses instrumentos? Então, qual é a importância? Na capoeira, o espaço de execução é a roda. É onde tudo acontece na capoeira, né? É onde a cultura se mostra. É na roda que se pratica aquela capoeira que se treinou na academia. Então, lá na academia eu aprendo os golpes, aprendo a execução técnica desses golpes, mas é na roda que eles vão se efetivar, é na roda que eles aparecerão, é na roda que isso vai acontecer, tá? É na roda, então, que a gente vivencia a capoeira, né? Quando ela se manifesta como prática cultural. Então, a música é o elo principal de ligação entre todos esses elementos da capoeira. É a música, né, através dos instrumentos, que vai fazer a ligação entre as pessoas que estão ali na roda, entre os movimentos executados pelos capoeiristas e influencia até aquelas pessoas que estão ali só para assistir. Você já parou para assistir uma roda de capoeira? É algo muito bacana de se ver, tá? Uma das manifestações culturais aqui brasileiras que eu acho mais legais da gente assistir. Quais são então os instrumentos que nós vamos encontrar nessa roda aí? Os principais são o berimbau, o pandeiro, o atabaque, o reco-reco e o agogô. O berimbau já é nosso conhecido, é um elemento fundamental da capoeira. É um instrumento trazido lá pelos negros angolanos ao Brasil. Mas lá na África, ele não era utilizado como é utilizado aqui no Brasil. Lá na África, ele era utilizado tradicionalmente em rituais religiosos e também por vendedores ambulantes para chamar a atenção da pessoa aqueles produtos que ele está vendendo. Sabe o vendedor de algodão doce que passa aí na rua da sua casa batendo uma plaqueta assim, né? Fazendo um barulho? Então era mais ou menos isso que esses vendedores faziam lá na Angola, só que eles usavam o berimbau. Aqui no Brasil, ele sofreu algumas modificações na forma de tocar. Então, para a roda de capoeira, o berimbau, né, a forma de tocar na roda de capoeira foi adaptada por afrodescendentes brasileiros. Então, a forma de tocar o berimbau na capoeira é genuinamente brasileira, ok? Além do berimbau, um outro instrumento que nós temos muito importante na roda é o pandeiro, um instrumento também muito conhecido e muito usado na cultura brasileira. Mas qual é a origem do pandeiro? Olha lá, o pandeiro é de origem asiática e era usada, sabe quem? Pelos portugueses. Então, quem trouxe o pandeiro para o Brasil foram os colonizadores portugueses. E eles usavam esse pandeiro em procissões católicas, né, da religião católica, aquelas procissões da Igreja Católica, né, elas tinham a sonoridade do pandeiro, tá? Depois, aqui no Brasil, ele passou a ser usado aqui em várias manifestações, em várias formas de músicas nacionais aqui do Brasil, tá? O que é o pandeiro? O pandeiro é um tipo de instrumento musical de percussão que consiste numa pele esticada, numa armação estreita, num aro, uma pele, né? Agora, atualmente, essa pele ela é de um couro sintético, tá? Mas os primeiros pandeiros, eles utilizavam couro de animais, né, para fazer.
Essa armação ela é um aro estreito, então não chega a formar uma caixa de ressonância, mas ela serve para manter essa pele bem esticada, tá? E no Brasil ele tornou-se tão popular que foi descrito como um instrumento não oficial da nação. E ele é mencionado numa música muito conhecida que fala do Brasil, que fala das belezas do Brasil, daquilo que se encontra no Brasil, chamada Aquarela do Brasil, né? Então a Aquarela do Brasil fala do pandeiro como um instrumento, né, que, vamos dizer, tem um significado importante, né, diferente para a nação brasileira. Bom, então esse é o pandeiro, né? Ele é usado em diversas formas de música brasileira, como o samba, o chorinho, né? O choro e na nossa roda de capoeira. O pandeiro brasileiro, então, deriva da pandeireta ou pandereta da Espanha e de Portugal, como a gente viu, e ele possui uma dimensão de diâmetro que fica aí entre 8 a 12 polegadas, né? Essa é a dimensão do diâmetro, né, do pandeiro. Na roda de capoeira, a batida do pandeiro ela é cheia de floreios, né, de uma ginga, né? Assim como nós temos a ginga no movimento, a gente vai ter a ginga também na batida do pandeiro. Então ela acompanha vários floreios, né? Quem que ela vai acompanhar? O som do cachixi. Vamos lembrar onde está o cachixi? O cachixi está lá na mão dos tocadores do berimbau junto com a baqueta. Então o cachixi acompanha a batida do berimbau, tá? Porque ele movimenta junto com a baqueta do berimbau. E agora o pandeiro vai acompanhar também o som do cachixi, porque os sons são um pouco parecidos, né? O som do pandeiro, ele tem mais ou menos o mesmo timbre, a mesma altura do som do cachixi, beleza? Então, o pandeiro acompanha o cachixi que está lá na mão do tocador de berimbau, tá bom? Primeiro exercício nosso aqui do nosso vídeo, vamos lá? O pandeiro é utilizado em diferentes ritmos brasileiros e foi considerado o instrumento não oficial da nação. O pandeiro brasileiro deriva de que instrumentos, tá? Tempinho para você responder, a gente volta logo.
E aí, você lembrou da onde que deriva o nosso pandeiro brasileiro, né? Qual é a origem do pandeiro brasileiro? Então, a origem, né, o pandeiro brasileiro, ele vai derivar lá da pandeireta ou pandereta da Espanha, de Portugal, possuindo dimensões que variam de 8 a 12 polegadas. Lembrando que esse era um instrumento usado pelos portugueses nas procissões, para marcar o ritmo das procissões, né, da religião católica, ok? Então, falamos do pandeiro, continuamos agora, a gente vai conhecer um pouquinho do atabaque. O que é o atabaque? O atabaque é um tambor, esse sim, de origem afro-brasileira, com uso muito tradicional em rituais de candomblé. O que é o candomblé? O candomblé é uma religião afro-brasileira que deriva de cultos tradicionais africanos, tá? Então, ela não é uma religião africana, é uma religião brasileira, afro-brasileira, que deriva desses cultos africanos, tá? Então, o atabaque, ele é muito usado, né, nesses rituais religiosos do candomblé, e ele foi trazido, né, desses rituais para a roda de capoeira também. Então, o nome se origina do termo árabe al-tabak, que significa prato, tá? Que é onde a gente vai fazer a percussão, a batida, tá? Constitui-se de um tambor cilíndrico ou ligeiramente cônico. Então, o atabaque, ele pode ser um cilindro, ou seja, de cima até embaixo ele tem a mesma dimensão, ou cônico, em cima ele começa com uma dimensão maior, um diâmetro maior, e ele reduz na base esse diâmetro, ok? Então, esses dois formatos a gente pode encontrar. Com uma das bocas cobertas de couro de boi, veado ou bode. Então, olha só que interessante. O atabaque, ele é oco por dentro, a borda de baixo fica aberta e em cima, aquela boca de cima é coberta com esse couro, né, de boi ou de bode ou de veado, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu bater, quando eu percutir esse couro da boca de cima, aquele tambor todo vai funcionar como uma caixa de ressonância e vai produzir o som que vai sair pela boca de baixo, né? Então, é assim que funciona o tambor do atabaque, certo? Quando eu bato em cima no couro, o som é formado dentro do tambor e sai pelaquela parte aberta embaixo, ok? Ele pode ser tocado com as mãos, com duas baquetas ou por vezes com uma mão e uma baqueta, tá? Depende do uso aí, tá bom? Depende do ritmo e do tambor, né? A forma que ele está sendo tocado. Pode ser usado em kits de percussão em ritmos brasileiros, ele é muito usado como um instrumento brasileiro de percussão, tá? Principalmente em ritmos, né? Em músicas como o samba, o axé music e a capoeira, né? O atabaque ficou muito conhecido através de um grupo baiano chamado Olodum, né, que usam várias formas de tambor. Um desses tambores que eles tocam é também o atabaque, tá? Então, o atabaque é um instrumento, né, de percussão usado em vários ritmos musicais brasileiros, tá bom? E é usado na nossa capoeira, faz a marcação da capoeira. Olha só, na capoeira ele é tocado só com as mãos, então não tem baqueta na capoeira, são só as mãos que vão percuti-lo, e acompanha o berimbau gunga na marcação do ritmo de jogo. Vamos lembrar qual é o berimbau gunga? O berimbau gunga é aquele berimbau mais grave, com o som mais grave, que faz a marcação como se fosse um contrabaixo. Então, esse berimbau gunga será acompanhado pelo atabaque, né? Então, o atabaque vai fazer a mesma marcação rítmica que o berimbau gunga, ok? Segundo exercício, então, vamos ver se vocês entenderam o que nós conversamos aqui.
Na roda de capoeira, como é a batida do atabaque? E essa batida acompanha qual outro instrumento da roda? Tempinho para vocês responderem e a gente já volta. E aí, você conseguiu resolver aí, responder o nosso exercício? Vamos corrigir então? Na roda de capoeira, como é a batida do atabaque? E essa batida acompanha que outro instrumento da roda? Então vamos ver só. Na roda de capoeira, o atabaque é tocado só com as mãos, sem o uso de baqueta, e acompanha o berimbau gunga na marcação do ritmo de jogo, né? Acompanha aquele berimbau mais grave da roda, né? Aquele que tem a cabaça grande, que emite os sons mais graves, ok?
Vamos então lembrar o que nós tratamos aí, como está essa nossa caminhada entre os ritmos, entre os instrumentos da capoeira. Então a gente já viu o berimbau, que a forma atual e o modo de tocar são construções dos afrodescendentes brasileiros, né? Um instrumento que veio da África, veio de Angola para o Brasil, tinha um uso lá que foi adaptado aqui no Brasil, inclusive a forma de tocar foi adaptada, né, pelos afrodescendentes brasileiros e foi incorporado à roda de capoeira. Daí nós vimos também o pandeiro, né? A batida no pandeiro com floreios dentro da roda de capoeira acompanha o som do cachixi. O pandeiro é um instrumento de origem asiática, mas que foi trazido para o Brasil pelos portugueses, né? Eles usavam o pandeiro nas procissões religiosas católicas, né? Então a gente viu que o nosso pandeiro aqui ele descende, né, da pandereta dos portugueses e dos espanhóis. E a gente viu também o atabaque, esse um tambor africano utilizado em rituais religiosos lá na África e também no candomblé, né? O candomblé é aquela região africana dos afrodescendentes brasileiros, tá? Então o atabaque na roda de capoeira ele é tocado somente com as mãos e acompanha o berimbau gunga na marcação do ritmo de jogo. Então completamos aí 3 instrumentos da nossa roda de capoeira, ok? Esperamos vocês para a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau.